Matéria de hoje, história da igreja. Olha que coisa maravilhosa, olha aí na sua tela, história da igreja, a nossa história, da descida do Espírito Santo até os dias atuais. Nós estamos ali por volta do ano 300 até o ano 400, ano 500, nós estamos nesse período aí. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. O período que nós estamos estudando, desde o edito de Constantino, ano 313 depois de Cristo, até a queda de Roma, 476 depois de Cristo. Então Constantino, o imperador que ele teve aquela visão, né, que ele viu uma cruz na visão dele, com essa cruz vencerás. Então ele adotou para o exército dele o símbolo, a cruz, e venceu mesmo. Então ele fez um edito, ele fez um documento, um decreto que não podia mais agora perseguir os cristãos. A igreja cristã agora é livre para servir a Deus, começou a ajudar financeiramente e foi uma bênção, porque a igreja era perseguida, eles mataram muitos cristãos, os imperadores antes dele, de Nero até o imperador que estava antes dele, muitos cristãos foram perseguidos, mas agora o crente pode servir a Deus. Só que nós aprendemos que essa conversão, ela foi muito rápida, porque depois de Constantino, os outros imperadores começaram a proibir o paganismo. Aí eles mandaram destruir tudo quanto é imagem pagã, destruir tudo quanto é templo pagão, e foi proibido o paganismo. Teve até mártir no paganismo, um número menor, mas teve. Então também não funcionou, porque o povo começou a virar crente por um decreto, por uma canetada, vamos dizer assim. Não era mais conversão genuína. Aí a igreja começou a ficar mundana. Você sabia disso? Mas um fato importante, olha aí, que eu já dei, a divisão do império, ela completa no ano 395. O que o imperador fez? Ele dividiu o império para ficar mais fácil de governar em duas partes. Uma parte ele chama Império Oriental, com capital Constantinopla, e outra parte Império Ocidental, com a capital Roma. Então olha aí na gravurinha que eu já mostrei, só para você ter uma noção. Império do Ocidente e Império do Oriente. O Império do Ocidente adotou a língua, o latim, como a língua do Império. E o Império do Oriente adotou o grego. Olha que interessante, está vendo? Lembra que a missa era rezada em latim de primeiro? Vem daí, ó. Foi desse período aí, tá bom? E os líderes nós chamamos de patriarcas. Olha aí na tela, os patriarcas. Então nós temos os patriarcados, as sedes das igrejas, né? As principais. Então olha aí na sua tela, são 5. Jerusalém tem o patriarcado, Antioquia, a Alexandria, que fica lá no Egito, Constantinopla, que é a capital do Império Oriental, e Roma, que é a capital do Império Ocidental. Então esses patriarcas principais, eles queriam ver qual era porque todos eram iguais, no mesmo nível. Mas assim como no império tinha um imperador que comandava os demais, eles queriam também, entre eles, um comum que comandasse os demais. Qual o bispo que vai comandar todos os bispos? Aí o bispo de Roma começou a falar, tem que ser o de Roma, eu que tenho que comandar. Por quê? Jesus não falou para Pedro, apacentai minhas ovelhas. Jesus não falou para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Então Roma tem que ser o líder. E aí o patriarca também já começa a ser chamado de papa. Sabe o que significa papa? Papai. Começa a ser chamado de papai, porque ele realmente protegia o povo, então ele era o papai daquele povo. E os presbíteros começaram então a ser chamados de padre. Padre quer dizer pai. Padre. Muita gente fala assim, João Ferreira foi padre, nesse sentido, como ele era presbítero, era como se fosse um padre. Padre quer dizer pai, quer dizer aquele que cuida, aquele que ajuda as pessoas, aquele que orienta as pessoas. Então, presbítero. Até eu disse na aula passada que no concílio de Nicéia, onde foi definida a doutrina da Trindade, que ela já existia, mas ali saiu um documento oficial, um credo, no concílio de Nicéia, eu chamei o Ário de bispo. Na verdade, Ário não era bispo, ele era presbítero, porque agora nesse período a igreja já tem uma hierarquia. Você tem o bispo, e o bispo comanda vários presbíteros, que são os padres. Olha aqui como que está a igreja. Está desse jeito já, entendeu? Agora, teve um outro concílio. Olha esse concílio de Nicéia. Foi no ano 325, na cidade de Nicéia. O presbítero Ário ensina então a heresia que Cristo foi criado. Essa heresia, meus irmãos, é a heresia das testemunhas de Jeová. Aquela que vai na sua casa final de semana, bater palma, querer falar com você, ela vai querer ensinar isso para você, que Jesus não é um Deus todo-poderoso,
que Jesus é um Deus com letra minúscula. Você sabia? Estão ressuscitando a doutrina de Ário. Pode falar para ela, o presbítero Ário, em Nicéia, no ano 325, já ensinava isso aí. Mas graças a Deus que Atanásio, teve um concílio e Atanásio ali colaborou e defendeu que nós servimos a um único Deus, mas encontramos na divindade 3 pessoas distintas. Outra coisa que eu falei, concílio. Concílio é quando todos os bispos se reúnem para tratar de um assunto, de um dogma, de uma doutrina. Então nós tivemos o primeiro concílio em Jerusalém, já falei sobre ele, o segundo em Nicéia, e agora o terceiro concílio, concílio de Constantinopla, no ano 381. E aí o bispo Apolinário, ele vem com a seguinte heresia: a natureza divina tomou a natureza humana de Jesus. Então, ele foi ao inverso de Ário. Enquanto Ário negava a divindade de Jesus, queria dizer que Jesus foi no ser criado, o Apolinário queria dizer, começou a ensinar que a natureza divina tomou a natureza humana de Jesus. Então, ele exaltava a natureza divina e diminuía a natureza humana, excluía a natureza humana de Jesus, está vendo? Então, uma outra heresia. Também, no concílio de 381, ele foi dito como herege, foi considerado herege o seu ensino. Depois nós temos um outro concílio na cidade de Cartago, tá? No ano 418, foi o monge Pelágio. Olha aí na sua tela, Pelágio. Qual era a heresia que ele ensinava? Que nós não herdamos as tendências pecaminosas de Adão. Nesse concílio, esse monge Pelágio era até um homem piedoso, ele era monge, mas só que ele começou a falar: não, nós não herdamos o pecado original, não. A gente peca porque desobedece, mas dá para o homem não pecar. Não tem nada a ver. Ninguém herdou o pecado de Adão, não. Olha que ensino que ele começou. E foi também considerado heresia, porque nós herdamos sim. Nós herdamos o pecado, porque nós somos da mesma forma, eu já ensinei isso aqui. Então mesmo o pecado de Adão e Eva passou para a gente, para toda a raça humana. Só Jesus que não teve esse pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, tá certo? Então, ensinou outra heresia, essa heresia foi combatida. Então, agora, veja que interessante, aquela igreja que era perseguida, agora que ela está ali, livre para servir a Deus, começam a surgir as heresias, surgem as heresias, tá vendo como que é? É desse jeito. Mas os homens de Deus, os homens piedosos, os bispos piedosos se reuniam, faziam um concílio e mostravam biblicamente. Esses concílios, eles eram tratados com a Bíblia em mãos e provavam biblicamente que aquilo é uma heresia. E ele também foi considerado herege, porque nós herdamos sim o pecado de Adão. Mas agora tem a mais delicada que eu falei que ia tratar, que é a questão de Maria. Tem muita gente que não sabe como surgiu a Igreja Católica. Agora você já está aprendendo, já está entendendo. Por isso que eu tenho que ficar nesses pontos aqui para você aprender bem. Com calma, mas aprender direitinho. Vamos então para mais um concílio? Concílio, eu já disse, a reunião de todos os bispos para tratar de uma questão que está sendo levantada, uma discussão teológica. Então todos os bispos vão aí debater com base nas Escrituras e chegar a um denominador comum. Agora, o concílio de Éfeso. Olha aí na sua tela, aí no ano 431, na cidade de Éfeso. O patriarca aí de destaque é o Cirilo, patriarca de Alexandria, onde ele vem com o termo Theotokos, que significa portadora de Deus. Theo, Deus, tokos, portadora. Então, o que é esse termo Theotokos? Veja bem. Olha só a questão, era uma questão sobre Cristo. Toda a discussão aqui é cristológica. Cristo é o ungido, nós já aprendemos. Logista, o estudo de Cristo. Então, qual que era o problema aí? Surgiu um bispo chamado Nestório e ele começou a ver o pessoal usando esse termo Theotokos, quer dizer, portadora de Deus. Eles começaram a ensinar, começaram a usar esse termo, que Maria é mãe de Deus. O termo Theotokos vem
grego, tel, Deus, tokos, portador. E na cidade de Éfeso, olha que interessante, antes do cristianismo, lá eles cultuavam a deusa Diana. Olha só que eu vou contar para vocês. O povo, antes do cristianismo, esses povos pagãos, todos eles tinham deusas. Todo lugar tinha, no Egito tinha deusa, ali tinha, em Éfeso tinha deusa, tudo quanto é cidade tinha uma deusa, né? Na Grécia, em Roma tinha deusa, tudo tinha deusa. Muito bem, e o que acontece? Olha só, eles cultuavam na cidade de Éfeso uma deusa chamada Diana. E dizem os historiadores que quando tinha a festividade dessa deusa Diana, vinha pessoas de tudo quanto é lugar para ser curado por essa deusa. Eles iam buscar a cura. E aí tinha uma imagem dela que eles falavam que aquela imagem desceu do céu. Foi enviada do céu aquela imagem, que eles adoravam aquela imagem. Olha a idolatria. Muito bem. E esses adoradores, vinha gente de tudo quanto é lugar para buscar uma cura dessa deusa. E quando o sacerdote começava a soltar aqueles incensos e que abria a porta do templo para o pessoal ver a deusa, o pessoal ficava tão emocionado, começava aquela loucura e gente correndo, a pessoa se arrastando para ver essa deusa, e de repente alguém gritava lá: olha, aqui um paralítico, olha uma pessoa aqui que foi curada, e ficava aquela gritaria, aquela coisa, e o povo se envolvia com aquela situação, com aquela idolatria, e falavam que eram curados mesmo. E isso gerava muito comércio na cidade de Éfeso, porque eles vendiam imagens da deusa. Paulo fala sobre isso, está entendendo agora? Só que agora o mundo se tornou cristão. Mas só que o mundo tornou cristão, mas as pessoas não aceitaram Jesus, não foram convertidas uma grande parte. Lembra que eu falei que o governo, o imperador mandou destruir toda a idolatria e agora a religião oficial era o cristianismo? Então as pessoas viraram crente, vamos dizer assim, na marra. Não tinha outra opção, porque agora se fosse pagão eles matavam, tinha que ser crente na marra. E nessa cidade de Éfeso, segundo a tradição, foi onde Maria morreu. Maria ficou vivendo ali com João, o apóstolo João, e morreu ali nessa cidade. E ali eles começaram, eles já cantavam louvores a Maria. Olha que interessante. Então aquele povo que era do mundo pagão, que servia a deusa Diana, começa a cantar agora louvores a Maria. Olha que interessante, começam a cultuar Maria. E esse bispo, esse patriarca Cirilo, ele era um que defendia o culto a Maria. Olha aí. Então ele foi lá para defender que Maria é mãe de Deus, para combater uma heresia, porque o Nestório tinha pavor do termo Theotokos. Ele tinha pavor, ele não conseguia, ele passava mal quando falava Theotokos, porque Maria não pode ser mãe de Deus. Ele queria defender que Maria não pode ser mãe de Deus. Olha aí que situação. E nessa discussão, nesse concílio de Éfeso, em 431, deu uma confusão tão grande, porque tinha os que adoravam, que já estavam adorando Maria, ali pela cidade, que já estavam cultuando Maria, e eles defendiam Cirilo, porque Cirilo falava: vamos louvar a mãe de Deus, a mãe. Então o termo Theotokos, que é um termo para defender que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá certo, Jesus é verdadeiro Deus, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, tá certo, ele é verdadeiro Deus, e ele também ele é verdadeiro homem, porque ele herdou de Maria a natureza humana, não a culpa. Então essa foi a ideia, provar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só que saiu ao contrário. O pessoal pegou o termo Theotokos, porque Maria não é portadora de Deus, ela foi portadora de Deus. Deus não foi gerado no ventre de Maria, o unigênito do Pai, da mesma essência. Filho de Deus é filho de Deus, eu já ensinei isso aqui. Nós somos adotados como filho de Deus, mas Jesus é o unigênito do Pai, é o único da mesma espécie. Então ela é portadora de Deus, mas não geradora de Deus. Olha aí o problema. Mas o pessoal de Éfeso, como já a população já adoravam Diana,
Então ele já tinha esse ensinamento, trocaram, né? Mudou de nome, pararam de adorar Diana e foram adorar Maria. E agora praticamente está oficializado. Está oficializado aí a questão Maria na Igreja Católica, e ela continua até hoje. Só que em cada região ela aparece com nome. Aí algum católico pode assistir o programa e está ficando até chateado comigo. Falando, mas o que esse pastor está falando? O que ele está falando? Está me ofendendo? Não, meu querido. Não, minha querida, o alvo não é esse. Meu Deus do céu, Deus me guarde de ofender alguém. Não. Mas como você é uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa inteligente, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar o que eu estou falando. Pesquisa o que eu estou falando. Anota o que eu falei. Vai na internet, num site de busca, ou pega um livro, vai numa biblioteca e vê num livro de história esse período que eu estou falando e vê se eu acrescentei alguma coisa aqui do que está escrito lá. Não precisa nem ser evangélico, não precisa nem da Bíblia para falar o que eu estou falando. Não, isso é história pura. Da onde vem o culto a Maria? História pura. Qualquer estudante de história, você tem uma filha que está estudando, está fazendo o 2º grau, está na faculdade, fala, filha, o professor Antônio falou que o culto a Maria vem dessa época aí. Até um pouco antes. Pede para essa amiga sua pesquisar para você. Pede para pesquisar para você ver se eu acrescentei alguma coisa. Da onde vem o termo Theotokos? Mas daí a igreja, ela tentou desenvolver um ensino. Ela tentou para não dizer que adora Maria. Para não dizer, porque a igreja não vai assumir que ela adora Maria, porque só pode adorar Deus. Maria não é deusa. Então o católico não pode adorar Maria. Concorda comigo ou não? Maria é deusa? Lógico que não. Se perguntar para o padre, ou para o papa, ou para o bispo lá da onde se você for católica, nós adoramos Maria? Ele vai falar, não, nós não adoramos Maria, só pode adorar a Deus. Concorda comigo? Só pode adorar a Deus, ele vai falar isso aí. Mas então o que acontece com Maria na Igreja Católica, então, se não deve ser adorada? Eu vou explicar. Como o culto a Maria entrou na Igreja Católica. Eu falei que na cidade de Éfeso eles já estavam cantando louvores a Maria, já estavam, mas agora parece que oficializou. Com o termo Theotokos, que era para defender a cristologia, provar que Jesus é Deus verdadeiro, 100% Deus e 100% homem, pegaram o termo e começaram agora a cultuar Maria. Mas então como que a Igreja Católica, a teologia católica, ensina, se você pegar um livro, uma pessoa que está estudando para ser padre, como que ela ensina essa questão do culto a Maria? Então ela desenvolveu o seguinte argumento. Elas usam uma palavra chamada dulia. Dulia. O que é dulia? Quer dizer veneração. Dulia. Aí eles descolaram outro termo, hiperdulia. O que quer dizer hiperdulia? Quer dizer mais do que veneração e menos do que adoração. E o que quer dizer latria? Latria quer dizer adoração. Latria é adorar, tá bom? Esse é o termo. Então, dulia, veneração. Hiperdulia, mais do que veneração e menos do que adoração. E latria, adoração. Esses são os 3 termos usados pela teologia católica. Então agora eu vou explicar isso na prática, como é que funciona. Então o católico chega no templo, isso é a pura realidade, você pode pesquisar, não estou acrescentando nada. Se o senhor que está me assistindo, a senhora, se for católico, com toda a educação, com todo o respeito, anote o que eu estou falando e pergunta para o padre. Tá bom? Pergunta para o padre, vocês vão ver se é isso ou não é. Tá legal? Então vamos lá. Então o católico entra no templo. Então lá vamos supor que aquele templo tem a imagem de São José, São Judas, São Benedito, São João, São Paulo. Então para estes santos, que eles chamam de santos, para essas imagens que estão ali representando esses santos, o católico vai fazer o quê? Prestar dulia. Ele vai venerar. Olha que interessante essa teologia, ele vai venerar. Daí ele caminha mais um pouco, ele vê a imagem da Senhora Aparecida ou da Mãe de Jesus, ele vê lá, que é a Mãe de Jesus. Então ele vai prestar hiperdulia, que é mais do que veneração, mas menos do que adoração.
que é a latria. Tá certo? Aí quando ele chega no altar, que ele vê lá a imagem de Jesus, aí sim, aí ele vai prestar latria, adoração. Entendeu? Então seria isso aí. Quando o católico está levando aquela a imagem para a rua de Aparecida, que eles estão fazendo aquela procissão com a Aparecida, então eles estão prestando hiperdulia. Mais do que veneração e menos do que adoração, porque só pode adorar a Deus. Quando eles estão carregando a imagem de São Judas Tadeu, eles estão prestando dulia, veneração, não adoração. Mas, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, como fazer essa separação na cabeça? O que você sente quando você vê uma procissão, quando você vê esse tipo de culto? Você acha que dá para fazer essa diferença na cabeça? Alguma vez você já ouviu isso aí? Alguma vez você já ouviu? Mas é isso que acontece com a teologia católica, para dizer que não adora Maria, que só adora a Deus. Tá certo? Então presta reverência aos santos, hiperreverência a Maria e adoração a Jesus. Essa é a teologia católica. E se você não concordar comigo, não tem problema, mas pelo menos consulte um livro. Consulte um livro sobre o assunto. Chega no Google, por exemplo, na internet e digita lá dulia, digita lá latria, hiperdulia, você vai ver tudo que eu estou falando. E se você tiver uma coleção na sua casa de livros, você pega esse verbete lá, esse nome, e você vai ver tudo que eu estou falando. Tá certo? Ou até mesmo um livro de teologia católica, você vai encontrar isso aí. Mas depois disso daí, que agora a igreja já virou católica. Mas até então, nós não temos as imagens. As imagens começam a entrar agora. Você sabia que as imagens começam a entrar agora na igreja católica? Olha aí que interessante. Então o culto a Maria já está valendo agora. Já está tendo culto a Maria. Mas ainda as imagens em alguns lugares elas começam a aparecer, mas ainda não está oficializada. Tem gente que é contra e tem gente que é a favor, entendeu? Ela ainda tem gente que está combatendo as imagens, tem gente que acha que pode, mas elas ainda não estão oficializadas na Igreja Católica Apostólica Romana. Por enquanto não, tá certo?